Na aula passada eu falei para vocês que a nomeação é uma forma de provimento originária que gera o direito subjetivo para o indivíduo de formar um vínculo com a administração pública e que esse vínculo ele é materializado através da posse. Então hoje, na aula de hoje, a gente vai começar a falar exatamente sobre a posse. E é exatamente essa matéria que a gente vai iniciar a aula de hoje. A gente vai falar então sobre a posse. A posse, pessoal, ela é um ato bilateral que forma o vínculo entre o indivíduo e a administração pública. Somente através da posse o indivíduo se torna um servidor público, tá certo? O prazo para que o servidor tome posse é de 30 dias da data da nomeação. Esse prazo de 30 dias, pessoal, ele é improrrogável, tá certo? 30 dias da nomeação. Se ele não tomar posse em 30 dias, o ato de nomeação será considerado sem efeito e aí ele deverá prestar um novo concurso público, certo? E agora eu pergunto para vocês o que é o exercício, gente. O exercício, ele é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, tá certo? Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. O servidor, pessoal, ele tem 15 dias para entrar em exercício, contados da data da posse. Então, ele tem 15 dias para entrar em exercício da data da posse. Essa é a regra geral. Agora, pessoal, caso a nomeação tenha sido feita para um cargo em comissão, nesse caso, gente, o servidor, ele deverá entrar em exercício na mesma data da publicação da sua nomeação. Então, para cargos em comissão, ele deverá entrar na mesma data da publicação da sua nomeação. E também existe uma outra exceção. Caso este servidor vá exercer as suas funções em um outro município, ele terá de 10 a 30 dias para entrar em exercício. Por que o prazo mais estendido? É lógico, porque haverá mudança de localidade e aí ele precisaria de um tempo a mais para se adaptar, mas nada impede, pessoal, que esse servidor ele renuncie a esse prazo e entre em exercício imediatamente. O que vai acontecer se ele não respeitar esse prazo, gente? Aí, se o servidor não respeitar o prazo para entrar em exercício, ele será exonerado. E aí, também terá que prestar um novo concurso para entrar na administração pública, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o estágio probatório. Pessoal, o estágio probatório, ele avalia a aptidão, a capacidade da pessoa de exercer aquelas atribuições do cargo, tá certo? Durante o estágio probatório, será avaliada a aptidão da pessoa de exercer as atribuições do cargo. No entanto, gente, o estágio probatório, ele deve respeitar alguns requisitos objetivos de avaliação, tá certo? Não pode ser uma avaliação subjetiva. E quais são esses requisitos objetivos que serão analisados durante o estágio probatório? Vamos comigo aqui na tela para a gente dar uma olhada. Então, os requisitos objetivos estão aqui no artigo 20 da Lei 8.112 de 90. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina,
capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, gente, são esses 5 requisitos objetivos que devem ser avaliados durante o estágio probatório. Pessoal, agora prestem atenção numa coisa. Apesar da Lei 8.112 falar que o estágio probatório terá a duração de 2 anos, aqui na leitura do artigo a gente viu que ele diz que o estágio probatório terá a duração de 24 meses. Esqueçam esse prazo. Esqueçam o que fala a Lei 8.112. O STF já decidiu que o prazo do estágio probatório será de 3 anos. Tá certo, pessoal? O prazo para estágio probatório será de 3 anos. O STF, ele ratifica aquilo que está na Constituição, tá bom? Só que, pessoal, eu não quero que vocês confundam estágio probatório com a estabilidade, tá certo? Apesar do prazo ser o mesmo, tanto para o estágio quanto para a estabilidade, é necessário que se passem 3 anos, eles são coisas completamente diferentes. Explico para vocês. O estágio probatório, pessoal, ele é obrigatório para todos os cargos. Mesmo a pessoa já estável, mesmo que o servidor já tenha estabilidade, caso ele decida prestar um novo concurso, ele deverá obrigatoriamente ser avaliado no estágio probatório. Então, imaginem vocês que um juiz que exerce esse cargo há 15 anos resolve, de repente, fazer parte do Ministério Público. Mesmo tendo estabilidade, esse juiz ele será submetido a estágio probatório deste novo cargo para o qual ele está se candidatando, tá certo? Então, apesar do prazo ser o mesmo, são coisas completamente diferentes, tá bom? Não confundam, por favor. Pessoal, e o que acontece se a pessoa for reprovada no estágio probatório? Se o servidor já for estável, ele será reconduzido ao cargo que ele anteriormente ocupava. A gente viu essa hipótese na aula passada, quando a gente estudou recondução. Então, na hipótese de reprovação, se o servidor for estável, ele voltará ao cargo que ele exercia antes. E no caso, se o servidor não for estável, ele será exonerado. Agora, gente, vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. O STF, ele já decidiu o seguinte: no caso do requisito de assiduidade, certo? A gente viu lá na leitura do artigo que um dos requisitos objetivos a serem avaliados é a assiduidade. Caso o STF diz o seguinte: caso esse servidor ele seja inassíduo em razão de greve, essa inassiduidade por si só não pode embasar a reprovação no estágio probatório. Então, gente, o servidor ele não pode ser reprovado no estágio probatório simplesmente porque ele é inassíduo em razão de greve, tá certo? Para ele ser reprovado, ele deve ter sido reprovado em algum outro requisito, que não a inassiduidade em razão de greve. Então, prestem atenção. Bom, gente, o que é vacância? Vacância, pessoal, ela ocorre quando o cargo fica vago, tá certo? A vacância ocorre com o cargo vago. E quais são as hipóteses de vacância? Vamos lá comigo de novo na tela e a gente vai ver. Então, aqui no artigo 33 da Lei 8.112, a vacância do cargo público decorrerá de vacância do cargo público, tá? O cargo público se tornará vago em decorrência de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria
posse em outro cargo inacumulável ou falecimento. São esses casos de vacância e a gente já estudou todos eles. Gente, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a remoção e a redistribuição. Muitas pessoas acham que a remoção e a redistribuição são formas de provimento, mas não são, pessoal. As únicas formas de provimento são aquelas que a gente viu na aula passada, tá bom? A remoção, gente, a remoção nada mais é do que o deslocamento do servidor para exercer as suas atribuições em outra localidade. Então, hoje ele exerce as suas atribuições aqui e amanhã ele exercerá lá. É o deslocamento do servidor, tá certo? E essa remoção, gente, ela pode se dar tanto de ofício como a pedido. A remoção de ofício, gente, ela se dará em razão de interesse da administração pública. Suponham vocês que aquele servidor seja um servidor muito bom, muito eficiente, e ele será levado para outra localidade para organizar aquele departamento no qual ele irá trabalhar, de ofício, no interesse da administração pública. E também a outra hipótese é a remoção a pedido. Nesse caso, é o próprio servidor que pede a sua remoção. Gente, dentro da remoção a pedido, existem 3 casos em que ela será obrigatória, ou seja, existem 3 casos que a administração pública deverá remover o servidor caso ele peça. O primeiro caso, pessoal, ocorre quando o servidor que pede a remoção está pedindo para acompanhar seu cônjuge, também servidor, que tenha sido removido de ofício. Então, um servidor tem um cônjuge que foi removido de ofício e aí ele pede a sua própria remoção e aí ela deverá ser concedida. A segunda hipótese, pessoal, é para cuidar de problemas de saúde, tanto próprios quanto da sua família. E a terceira hipótese, pessoal, aqui de remoção obrigatória a pedido, é no caso de concurso de remoção. Como assim? O que é concurso de remoção? Gente, quando existem mais interessados do que número de vagas, a administração pública, ela faz um concurso. Imagine vocês que existam vários servidores públicos de comarcas do interior que desejam ser removidos para a comarca da capital. Só que o número de pessoas que desejam vir para a capital é muito maior do que as vagas disponíveis na capital. Então, a administração pública, ela promove um concurso e quem passar nesse concurso será removido. Essa é a remoção. Agora, gente, também existe a redistribuição. A redistribuição, pessoal, é o deslocamento do cargo para outra localidade. Eu falei para vocês que a remoção é o deslocamento do servidor. Aqui, gente, na redistribuição, é o deslocamento do cargo. A remoção, pessoal, ela pressupõe que já exista um cargo nessa outra localidade para a qual o servidor irá. Na redistribuição, gente, esse cargo não existe. Então, é o cargo que será levado daqui para lá. E essa é a diferença entre as duas. Na aula de hoje a gente fica por aqui. Eu espero vocês na aula que vem e que a gente vai terminar essa matéria sobre servidores públicos. Até lá!